E eu queria que você olhasse para o texto de Romanos capítulo 12, versículo 9, com esse intuito. Queria que você abrisse, portanto, a sua Bíblia comigo nessa manhã, na carta do apóstolo Paulo a Romanos, no capítulo 12 e versículo 9. Vamos então retirar desse pequeno versículo alguns apontamentos para todo o ano de 2021, né? Como dirigir, o que pensar. É um versículo muito poderoso, é um versículo pequeno, mas que demanda tranquilamente essa manhã inteira de meditação nele. Vamos então abrir a nossa Bíblia aí, em Romanos capítulo 12, versículo 9. Nessa manhã, meus irmãos, naturalmente, coloquei como título da minha mensagem as máximas do comportamento cristão. Vamos fazer a leitura desse versículo. Diz assim o apóstolo Paulo no versículo 9: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. É só isso mesmo, e já é o suficiente, já é muito para nós essa manhã. Vamos ter um momento de oração, mais uma vez? Você que veio para cá nessa manhã e já teve emoções fortes no seu coração, que já tem desejos, anseios, já tem preocupações na sua alma, Deus está aqui para falar com você também. Ore, busque a face de Jesus. Você que está em casa também, nesse primeiro dia do ano, nessa primeira mensagem do ano, é o desejo do nosso coração, Senhor Deus, buscar Tua face, é renovar o desejo da nossa alma, para servir o Senhor, para aquietar o nosso coração, como diz o Salmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Enquanto todas as coisas ao nosso redor viram turbulências, tribulações, nós queremos olhar para Jesus, o âncora da nossa alma, aquele que diz que nossa alma não virará, que o barco da nossa existência não virá a pique, que nós permaneceremos firmes, porque Tu és a nossa rocha. Nessa manhã te pedimos isso, Senhor. Confessamos, declaramos isso a Ti, Jesus. Queremos olhar para esse pequeno versículo, Senhor, e vê-lo repetido em nossas vidas, Pai, com toda a sua força, com todo o seu vigor, com tudo aquilo que vem do amor de Deus para nós. Nos faz olhar para esse versículo e repetir essas máximas no nosso coração, em afirmações de verdade, de sinceridade, de abnegação, de compromisso. E à medida que fomos repetindo, Senhor, este amor em nossas vidas, o Senhor vai acalmando a nossa alma, vai fortalecendo a nossa fé, vá silenciando as nossas dúvidas, vá serenando as nossas preocupações, meu Deus. Eu peço isso nessa manhã, com perdão dos nossos pecados, Senhor Jesus, em nome de Ti, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante aqui de uma das cartas mais belas da Escritura. Romanos foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, muito provavelmente da cidade de Corinto, entre os anos 57 e 58 depois de Cristo. Contudo, meus irmãos, Romanos é muito mais do que isso. Romanos é uma carta que tem sido louvada durante a história da igreja por eruditos, por escritores, por comentaristas, como uma obra verdadeira do Espírito Santo. Quando nós percebemos a riqueza em que o apóstolo Paulo expressou o amor de Deus nessa carta, nós vemos que ela é uma das pérolas, por que não dizer, da poesia mundial. É algo que foi realmente composto, é um texto pelo qual nós olhamos e vemos a inspiração da Escritura. Essa carta tem servido de transformação para muitas vidas. Romanos tem um aspecto pungente de transformação. Por exemplo, isso aconteceu na vida de Santo Agostinho. Romanos foi usado para transformar a vida de Martinho Lutero, de homens, de pregadores como John Wesley, e grandes teólogos como Karl Barth. E durante toda a história, a igreja tem se servido da profundidade, da riqueza
da carta aos Romanos. Sobre a carta aos Romanos, meus irmãos, o próprio Lutero disse que era realmente a parte principal do Novo Testamento e verdadeiramente o que há de mais puro no Evangelho. Romanos, apesar de ser esse convite a gente subir a uma grande montanha de meditação, de estarmos no ápice daquilo que podemos compreender da mensagem de Deus para o homem, também é uma carta que traz muita esperança, muita alegria para o nosso coração. A gente pode fazer uma divisão bastante simples de Romanos. O grande tema de Romanos é sabidamente justificação pela fé, aquilo pelo qual o coração de Martinho Lutero foi sacudido, né, em Romanos. Mas o apóstolo Paulo trata do capítulo 1 até o capítulo 11 desse grande tema da justificação através da fé, na parte doutrinária da carta, e como é natural do apóstolo Paulo, ele também tem uma parte prática, ele aplica a doutrina na vida prática. E nos capítulos 12 até o capítulo 16, Paulo fala da gratidão de alguém, do crente que foi justificado, aplicando o amor na vida prática. No capítulo 12 que nós temos diante de nós aqui, meus irmãos, nós temos, até como falei no domingo à noite, aliás, no domingo não, no culto da virada, na quinta-feira, o apóstolo Paulo, é a maneira do apóstolo Paulo colocar a praticidade do amor, o sermão do monte em prática. Nós temos como cristão, como deve ser a atitude do cristão em todos os seus relacionamentos de amor. O amor para com Deus aparece no versículo 1 e 2, muito conhecido, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresentei os vossos corpos. Mas todo o capítulo 12 é sobre a prática do amor. Nós temos o relacionamento na igreja, na ministração dos dons, nós temos o relacionamento entre as pessoas, na família, na sociedade e inclusive com os nossos inimigos. Aqueles que se inimizam de nós, e aqueles pelos quais nós não temos uma boa vista, que nos veem de maneira odiosa. Eu concordo aqui, meus irmãos, que no versículo 9, que eu escolhi somente nessa manhã para ser o foco da nossa atenção, nós temos algo profundíssimo para nós. O Dr. Martin Lloyd Jones, o grande pregador galês, diz que nós temos dois grandes princípios, duas grandes máximas, por isso o título da minha pregação. Nós temos nesse versículo 9 duas coisas que são essenciais para o comportamento cristão. Dois grandes princípios que devem governar plenamente a vida e o comportamento de todo cristão. Por isso, meus irmãos, é com grande prazer nessa manhã que eu queria que você balizasse o seu ano de 2021, olhando para Romanos capítulo 12, versículo 9. Eu trago como tema nessa manhã, para esse versículo, que todo o comportamento do cristão é determinado pelo mandamento do amor. Quero nessa manhã trazer 3 máximas a partir desse versículo 9, pelas quais a gente deve medir todos os nossos relacionamentos, seja com Deus, seja com as pessoas, seja com os irmãos, seja com a família, em todas as áreas. Primeira máxima, meus irmãos, está, claro, no versículo 9, na parte A, e é o que eu chamei de não finja que você ama. Não finja que ama. O versículo 9 começa dizendo, o apóstolo Paulo para nós, o amor. E eu pergunto para os irmãos, o que é o amor? Pergunta não apenas poética, filosófica, muito difícil, né? O que é o amor? O que seria o amor, Jeff? Como definir o amor, meus queridos irmãos? Eu gosto sempre, quando falo da temática do amor, trazer alguns pensamentos de eruditos seculares, compará-los com a Escritura, e também trazer uma ideia, um posicionamento meu sobre o amor. Por exemplo, meus irmãos, o grande escritor Luís de Camões tem um soneto que fala sobre o amor. Vou tentar lembrar dele e falar sem errar. Ele diz que o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente,
é dor que desatina sem doer. Acertei. Isso mesmo, Léo? Isso mesmo, olha aí. Outros pensadores também falaram sobre o amor, meus irmãos. William Shakespeare fala no seu romance de Romeu e Julieta, ele fala ali numa das falas das suas personagens, que o amor é aquilo que o amor pode fazer, o amor ousa fazer. Eu também gosto muito da ideia de Rui Barbosa, nosso erudito brasileiro do século XIX. Ele falou que depois que o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios 13, nada mais precisa ser dito a respeito do amor. E eu concordo plenamente com Rui Barbosa. Aliás, o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 13, aquela poesia magnífica sobre o amor, justamente porque na língua grega não havia correlato para expressar esse tipo de amor, que é o amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus por nós. E eu vou me atrever nessa manhã também a colocar o meu posicionamento sobre o amor. Quando as pessoas me perguntam o que é o amor, eu costumo dizer que o amor é Deus em nós, e amar é permitir que Deus haja através de nós. Quando nós olhamos para o versículo 9, meus irmãos, nós vemos algo interessante. A língua grega, como vocês sabem, é muito rica para expressar significados. Existem várias palavras para uma mesma realidade. Não é diferente com amor. No grego, o amor tem várias significações, várias palavras. Por exemplo, existe uma palavra no grego chamada eros, de onde vem a nossa palavra erótico, que é no grego um amor direcionado para a sensualidade, para a sexualidade, que não é essa palavra que o apóstolo Paulo usa aqui. Existem outras palavras, existe a palavra filéu ou filos, de onde vem filosofia, amigo do saber, amante do saber. Filos é aquela palavra que o grego usava para falar do amor parental, do amor familiar, consanguíneo, aquele amor que nós temos no entorno da família. E a gente também conhece esse amor, que essa palavra também é usada no Novo Testamento. Mas, meus irmãos, a palavra que o apóstolo Paulo escolhe aqui, nesse versículo 9, é uma palavra que com certeza você já ouviu falar, agapao ou ágape. O amor ágape, tenho certeza que você já ouviu falar, é o amor que Paulo usa para expressar esse amor ímpar de 1 Coríntios, também, capítulo 13, de Deus para a humanidade. É um amor de iniciativa, é um amor incondicional, é um amor gracioso, um amor primeiro em todas as suas relações. Paulo usa no versículo 9, ágape, e isso, somente isso, já é um indicativo para uma profundidade, um aprofundamento das nossas relações, meus irmãos. Perceba que, ao usar esse amor de Deus, quando ele fala de todas as relações aqui, Paulo está dizendo que nós devemos viver pela espécie de amor com a qual Deus nos ama. Ao escolher a palavra amor, ágape, para os nossos relacionamentos em geral, Paulo está dizendo, repita o amor que Deus enviou, demonstra, derrama sobre você em todas as esferas dos seus relacionamentos. Seja na sua casa, seja na sua esfera secular, no seu trabalho, seja Deus, permita Deus amar através de você. Não se contente em ter um amor normal, um amor no nível da moralidade, transcenda nas suas relações. O que Paulo está falando ao usar ágape, este amor para nós, é que todo o nosso comportamento deve ser governado pela espécie de perspectiva amorosa com a qual o próprio Deus nos enxerga, meus irmãos. Veja a revolução, veja o chamamento para que a igreja seja essa dinamite na sociedade. A igreja é aquela que repete o amor de Deus em todos os seus posicionamentos, em todas as suas atitudes. Por isso, o evangelho é tão desafiante, tão apaixonante, tão sedutor, tão, como diz o apóstolo Paulo, o amor de Deus nos constrange, constrangedor. Se nós vivermos esse amor, nós
seremos invadidos por Deus e teremos a capacidade de cumprir aquilo que parece impossível. Se teu inimigo tiver fome, ainda que seja doído, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Como nós estamos precisando, meus irmãos, em 2021, lembrar da realidade desse amor, da profundidade desse amor. Nós precisamos amar, meus amados irmãos, porque nós temos experimentado esse amor incondicional. Todos os dias nós somos alvo de um amor que nós não merecemos. Todos os dias se levanta o sol, baixa-se o sol, e Deus continua nos amando em Cristo, apesar do que nós somos, apesar de nossas falhas, apesar dos nossos pecados, apesar das lacunas morais de toda a nossa alma. Ele continua sendo misericordioso com a nossa vida. Portanto, nós não temos condições de dizer não ao chamado de Jesus: vai tu e faze o mesmo. Primeiro desafio é nós percebermos esse amor ágape não como um sentimento. As pessoas romantizam o amor. O verdadeiro amor não é uma sensação, não é uma cócega, não é estar apaixonado, não é olhar para o inimigo e dizer: ah, meu inimiguinho, eu não sinto nada por você, vamos tomar um açaí por aí. Não é um encontro romântico com a pessoa que nos odeia. Não, esse amor, meus irmãos, é algo do Espírito Santo em nosso coração, que vai contra nós, que age apesar de nós, é atitudinal. É decisional. Eu decido amar, ainda que tudo em mim vá contra, ainda que as minhas disposições emocionais sejam para dizer uma palavra contrária. Eu recebo uma afronta na rede social, alguém me interpela, me ridiculariza na minha casa, eu sofro no meu trabalho. Tudo que eu quero é fechar o punho e desferir um soco na cara do outro, mas não. O amor domina essas sensações do nosso ser, e o Espírito Santo nos compunge a, rendidos a Cristo, tomarmos também sobre nós a nossa cruz e seguirmos Jesus. Só o Espírito Santo faz isso, meu irmão. O amor não é uma relação sentimental. Óbvio, eu concordo com Jonathan Edwards. Existe a parte afetiva do amor. Todos nós sentimos alegria, sentimos sensações emocionais, mas, meu irmão, eu chamo a sua atenção nessa manhã: se Deus fosse um ser emocional somente, não haveria cruz. Se o relacionamento ágape do amor de Deus para conosco fosse baseado no amor apaixonado que Ele tem pela humanidade, ao ver o seu Filho ali nos Getsemane, clamando: Deus meu, aliás, afasta de mim esse cálice, meu Pai. Sofrendo, ele começou a sofrer antes da cruz. O sofrimento da cruz foi fichinha, usando essa linguagem corriqueira que nós temos. Foi muito pequeno diante de ser acobertado de todos os pecados da humanidade, de todos os tempos, sendo fuzilado, sendo espremido, moído, como diz Isaías 53. Ele foi moído, porque o Filho de Deus jamais conheceu o pecado, e o pior castigo do Filho de Deus não foi a cruz, não foi prego, não foi sangue, não foi coroa, não foi ser chicoteado, não foi isso, meus irmãos. Foi ter a sua comunhão eterna com o Pai rasgada, interrompida, porque naquele momento ele virou pecado. A face de Deus se escureceu para Jesus. Se Deus fosse somente emoção, não haveria cruz. E porque há cruz, Deus pede para você e para mim que a gente transcenda as nossas emoções. Mas isso não é uma violência, isso não é algo contra o meu ser. Pois é, meu irmão. Versículo 9, nós só poderemos viver quando acontece Romanos 12, 1 e 2. Apresente o seu corpo como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, o culto inteiro. Transformai-vos pela renovação da mente. É uma transformação, é o Espírito Santo nos levando a amar, a fazer isso. O apóstolo Paulo complementa o amor ágape. Ele traz outra expressão grega
potentíssima. Seja sem hipocrisia. Meus irmãos, a palavra que o apóstolo Paulo usa para hipocrisia no grego tem correlação com a palavra que os gregos usavam para os atores que participavam de dramas, que atuavam em teatros. O ator que participava de um teatro na Grécia era chamado de hipócrites. Hipócrites. Daí vem hipocrisia. Hipocrisia é aquele que finge, é aquele que simula, é aquele que dissimula algo que não existe na alma dele. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo para nós que hipocrisia é o oposto de amor. Eu concordo com um pensador chamado John Murray. Se o amor, por um lado, é o ápice das virtudes, a hipocrisia é o pior dos pecados, é o pior das desgraças. Não há como juntar amor e hipocrisia. São duas coisas opostas. Proporcionalmente, estou esquecendo, Joel, agora a expressão é inversamente proporcional da matemática, né? São totalmente inversos. O amor seja sem hipocrisia. Isso significa que nós não devemos representar um papel nas nossas relações. Eu estou aqui com a pessoa do meu lado e não estou tão assim, mas vamos tentar equalizar, vamos tentar fazer um meio termo, vou tentar ser. Não é isso que o apóstolo Paulo está nos recomendando. As nossas relações devem ser dotadas de verdade, de sinceridade. O amor deve ser verdadeiro e não uma espécie de produto artificial que se disfarça de amor. Óbvio, meus irmãos, que isso é muito difícil. E por isso, nessa manhã, eu convido você a examinar a sua alma. Vamos nesse começo de 2021, tomando esses princípios gerais. Vamos primeiro, nessa manhã, ver se nós estamos fingindo o amor em nossas relações. Pense você comigo agora, se você está agindo só para agradar os outros, se eu e você estamos fazendo isso em nossas relações, nós estamos fingindo amor. Se nós estamos visando ganhar vantagens de Deus, obter vantagens com as pessoas, agindo de maneira que as pessoas não percebam as segundas intenções de nossas atitudes, nós estamos agindo com hipocrisia. Isso não é o amor. Se nós agimos pensando na nossa própria reputação, o que as pessoas vão pensar de mim, o que vão ficar pensando se eu tomar essa atitude, que é isso que deve ser feito, mas se a gente levar só em conta isso, o nosso amor não está sendo verdadeiro. E eu gostaria de também tomar uma ideia do pastor Antônio Carlos Costa. Ele diz, olha, não venha para a igreja cantar que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor, se você nutre com pessoas da comunidade, da igreja, uma relação falsificada, fingida. Essa atitude de fazer esse ambiente que nós temos aqui de amor, sem haver verdade, se há não estou falando de discordâncias, porque naturalmente haverá na igreja, nem todos nós pensamos as mesmas coisas, mas se ideologia política, se pensamento exterior faz você se afastar do seu irmão, o seu amor precisa ser revisado, meu irmão. Sua relação precisa ser pensada. Então, a primeira ordem do apóstolo Paulo é: deixe que isso aconteça no seu coração. Apresente o seu coração para que Deus transforme o seu amor nessa qualidade de amor pela qual Deus nutre para com você. Não finja o amor nas suas relações. Em segundo lugar, meus irmãos, a segunda máxima do comportamento cristão está também no versículo 9, tudo está no versículo 9. Agora, Paulo introduz algo diametralmente oposto. Ele fala do oposto do amor. Segunda máxima é: fuja para longe do mal. Paulo utiliza agora um verbo fortíssimo no grego. Existem vários verbos para odiar. Esse só acontece aqui, meus irmãos. Em todo o Novo Testamento só ocorre aqui. E o seu significado é fortíssimo, é ter horror a alguma coisa.
Odiar aqui, a palavra significa ter total aversão. É um estado de repulsividade, de repelência. É como aquela sensação de mal-estar gástrico, intestinal, de comer algo que te faz mal e o seu próprio organismo expulsa. É a atividade expulsiva que está sendo desenvolvida. Odiar é ter essa característica de recuar com horror ante o mal. Tamanha é a atitude desse ódio. E o cristão precisa odiar. Precisamos odiar, meus irmãos. Precisamos odiar, a palavra nos convoca a odiarmos, mas não os nossos irmãos. Odiar não pessoas. Olha só o que o apóstolo Paulo nos manda odiar. Odeiem o mal. E odiar, eu gosto de uma expressão do Martin Lloyd Jones. Ele diz que essa expressão grega é tão forte que ela traz a ideia, é fugir como o cavalo parte em desabalada carreira para fugir de algo que ele não entende, de algo que o apavora, aquela explosão que põe o cavalo em disparada e nenhum vaqueiro, melhor vaqueiro, não consegue fazer o cavalo voltar. Essa é a atitude que nós devemos ter para com o mal. Se o mal aparecer diante de você, fuja, corra, repila, tenha aversão total ojeriza contra o mal. E o que é o mal, meus irmãos? O mal não é algo abstrato, não é uma ideia etérea, solta no ar, o mal, aquela coisa, não, é algo verdadeiro, é algo palpável, que acontece nas nossas relações, é uma oposição ativa àquilo que é bom, não é apenas a ausência de bem no mundo, muito pelo contrário, o mal existe, odeia o bem e milita contra o que é o bem. É toda aquela força que está aqui ao nosso redor, nas nossas relações, muito real, que às vezes se personifica no maligno, que é essa pessoa também que corporifica o mal, mas é essa força ativa que governa e dirige o mundo, que seduz, que produz relações adoecidas, estruturas perversas, que introjeta na sua mente, vamos conversar sobre o irmão, e aí você vai trazendo alguns tópicos, algumas coisas. Não, mas nós estamos aqui compartilhando, né? Não é fofocando. Diz aí para eu orar também, meu irmão, né? Tudo isso é mal, meu irmão. Tudo isso é muito palpável. Nós precisamos repelir o mal. Se afigurou o perverso diante de você, o cheiro não é agradável, queira distância, meu irmão. Fuja. Na verdade, o imperativo é para correr a quilômetros de distância do que é mal. Para nossa alma abominar, passar longe. Por isso, nessa manhã, eu também convido você e eu a examinarmos esse começo de 2021, se nós estamos ou não odiando o que é mal. Não porque sofremos quando fazemos algo ruim, ou porque as pessoas vão nos condenar por fazer algo mal, muito pelo contrário, mais profundo, mais intenso, mais complicado. É possível mesmo, meus irmãos, nós evitarmos essa prática de coisas ruins, de coisas malignas, e sentir grande prazer nelas na mente e na imaginação. Odiar o mal tem que ser uma atitude interior do coração. Senão nós viramos fariseus. A nossa prática exterior é perfeita, mas na nossa mente nós nutrimos um sentimento perverso, vingativo, irado, contra coisas que nem demandam essa força toda. O mal adoece, o mal corrompe, o mal é o inferno em nós, meus irmãos. É provar da antessala do inferno. Quem recebe o mal no coração está sendo tomado pela atmosfera satânica. Não podemos, essa é a força do imperativo do apóstolo Paulo. Não deixe que o mal tome você. Inclusive em Efésios, Paulo fala o seguinte: dê lugar à ira de Deus,
Estou ficando velho, citar de cabeça, nem estou conseguindo mais. Ele diz no finalzinho: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é isso? Não é que o sol vai pegar a minha ira no final do dia e eu vou ser atropelado pelo sol. Não. A ira do dia, ela precisa ser dirimida no final do dia. Você não deve alongar pensamentos de ódio, de inimizade. Aquele irmão fez isso. Esse pensamento não deve viver em você, meu irmão. Antes de você ir dormir, resolva isso na sua alma. Não espere do outro, se afaste. Isso vai fazer mal para você. Quando a gente odeia, o primeiro perdedor somos nós. Porque a gente é tomado por aquele sentimento. Você não pode pensar no nome da pessoa, você não pode ter a imagem da pessoa na cabeça, pelo amor de Deus, nem falem nesse nome. Eu já estou com o meu, como dizia lá uma pessoa lá no Ceará, né? Já estou com o meu sistema nervoso. Já estou com o meu sistema nervoso, nem fale, né? Nem aguinha com açúcar resolve. Isso só vai adoecendo você, meu irmão. Odeie o mal, queira distância, afaste, perdoe, deixe para lá. Não durma, não leve o diabo para a cama. Durma em paz com Jesus, amém? Em terceiro lugar, finalizando nessa manhã essa breve meditação, meus irmãos. Terceiro imperativo do apóstolo Paulo é: permaneça grudado ao bem. E realmente essa é a palavra, grudado. Palavra que o apóstolo Paulo usa, que foi traduzida aqui por apegar-se ao bem, é uma palavra grega que significa colar. A expressão aqui, meus irmãos, transmite a ideia de juntar duas peças de madeira, grudando-as com cola. O que Paulo está falando? A frase aqui significa o seguinte: grude-se ao bem com cola, cimente-se ao que é bom, junte-se, aperte-se firmemente ao que é o bem e não se separe dele. Não permita que a sua alma fique segundos, minutos sem estar grudado ao bem. Então, interessantíssimo também essa palavra grega aqui, é justamente isso: se cole no que é bom. Cole em você a melhor virtude, cole em você os melhores pensamentos. O apóstolo Paulo diz: olha, meus irmãos, se há algo puro, se há algo verdadeiro, se há alguma virtude há, pense nisso, é isso que ocupe o seu pensamento. Não deixe a sua mente ficar vagando, pensando em besteira. Pense em coisas boas, porque isso vai ser saúde para a sua alma. Algumas pessoas consideram os mandamentos da Bíblia como um peso, como, meu Deus, que coisa difícil. Não é porque Deus é chato, meus irmãos. Não é porque Deus quer atazanar a sua vida, é porque isso é o melhor. É isso que traz saúde emocional, espiritual, é isso que deixa a alma tranquila, é isso que faz a paz ser verdadeira, é isso que faz você ficar tranquilo, mesmo tendo conta para pagar, mesmo sabendo que tem pessoas que não vão com a sua cara. Como é que eu posso chegar nesse estado? Grude-se no bem, cole-se no que é bom. E o que você pode fazer, meus irmãos, é nesse ano, grudar nesse livro. Leia a Bíblia todos os dias, meus irmãos. Você quer transformar a sua mente? Leia a Bíblia todos os dias. Tire um momento de oração. Leve isso a sério em 2021. Quando a gente lê a Bíblia todos os dias, eu gosto dessa atividade, porque ela me faz não apenas meditar, mas a Bíblia incita, me estimula a fé. Eu olho para situações e vejo ali como Deus guiou o povo no Antigo Testamento, saindo ali o povo do Êxodo, o povo maravilhosamente guiado por Deus, daquele exército grandioso de egípcios. Isso me estimula a acreditar em mudança de vida, em milagre, em transformação repentina. Isso estimula a ver, poxa, se Deus fez isso no passado, isso acontece hoje em dia também. Eu posso estar olhando para a minha situação hoje e, meu Deus, não tem solução para essa situação. Eu estou mergulhado em atividades na igreja, estou vivendo para que isso aconteça da melhor maneira, mesmo assim tudo está se fechando. Quando eu leio a Escritura, eu vejo como Deus, de uma hora para outra, providencia meios, finais, instrumentos para transformar situações. Isso estimula a fé.
Você quer estar grudado ao bem? Você quer saber o que é isso? Cultive uma vida de oração, de leitura, de paz diante de Deus, meu irmão. O bem, obviamente, significa aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Por isso, meu irmão, nessa manhã também desafio você, juntamente comigo, a examinar se nós estamos apegados ao bem. Você está colado nisso que é bom, o que é bom para a tua alma. Não porque nós somos obrigados a fazer coisas certas e boas. Não porque admiramos pessoas moralmente elogiáveis. Isso não é estar grudado, não é preferir o bem, não é ter predileção pelo que é bom, meus irmãos. Fazer o bem, estar grudado ao bem, é ter prazer em fazer e ver acontecer o que é bom. O que é bom não apenas para mim, mas o que é bom para aquela pessoa que me odeia também. O que é a situação mais justa e sensata para a sociedade, para a família. Implica, às vezes, fazer o bem e receber o mal. Ser, às vezes, incompreendido. Mas essa é o glorioso chamamento e o glorioso caminho que Jesus nos convida. Esses são as três máximas do comportamento do cristão. Essas frases são vozes de comando, meus irmãos. Não são opções para nós. São ordens. Nós devemos cumpri-las, obedecê-las e desenvolvê-las constantemente em nossas vidas. E como disse um poeta português chamado Augusto Gil, não há nunca amor perfeito, sem tortura e sem cuidado. Amar é ter Deus no peito, outra vez crucificado. Que Jesus esteja no nosso coração através do versículo 9 de Romanos capítulo 12 e nos ajude a vivermos assim. Amém? Senhor, nessa oração final, queremos pedir individualmente por nossas vidas, Pai. Queremos, ó Deus, de todo o nosso coração, cumprir esses mandamentos de amor na nossa alma, Pai, por mais difíceis que a nossa alma queira fazê-los parecer para nós. Mas o Senhor mesmo disse que o teu fardo é leve, Senhor. Que nós encontramos doçura, descanso para nossas almas quando acreditamos que o amor pode fazer transformação em nossas almas. Nós que estamos há tanto tempo com o Senhor, podemos conhecer aspectos intocados desse amor na nossa vida, Senhor. Nos batiza com esse amor nessa manhã, meu Deus, profusamente. Derrama ele sobre os nossos corações, como diz Romanos capítulo 5, para que sejamos agradáveis a Ti neste ano de 2021, abençoa a Tua igreja, pedimos sabedoria de amor, sobre a liderança, sobre os ministérios, sobre os líderes, sobre o nosso pastor, meu Deus, como precisamos de Ti, Jesus. Jesus, nós não queremos, ó Deus, amar com hipocrisia. Nós queremos, ó Deus, fazer deste lugar um lugar de vidas transformadas, um lugar de pessoas que amam a Jesus, que dão a sua vida pelo Evangelho, mas também que amam em todos os seus relacionamentos, Senhor. Cuida da Tua igreja nessa manhã, meu Pai. Cuida de cada um de nós. Faz essa realidade, meu Deus, acontecer mais uma vez nessa manhã. Na nossa vida, Senhor, no nosso ser. Te peço, Pai, em nome de Jesus, sobre cada um dos meus irmãos que está aqui, sobre a minha vida também, meu Deus. Na certeza que o Senhor guia sempre os nossos corações à verdade de Cristo, porque Tu és o Senhor e o Salvador de nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.